Essa foi uma semana muito movimentada para a economia nacional e a gente pode perceber esses efeitos na cotação do dólar. Nosso dólar chegou a quase 6,30 e isso gera impactos muito importantes dentro do mercado imobiliário e dentro das nossas projeções e projetos para 2025. Nesse vídeo eu quero analisar com você pelo menos dois pontos muito importantes que a gente precisa sempre estar prestando atenção quando a gente fala sobre o dólar. O primeiro é que o dólar está vinculado com a nossa inflação e o segundo é sobre a nossa proteção patrimonial. O primeiro ponto, antes da gente entrar nessa discussão desses dois quesitos do dólar aqui, é entender o que significa quando a gente fala que o dólar está alto ou que ele está baixo. Uma moeda é sempre adquirida por meio da venda de outra moeda. Os negócios entre moedas são feitos por meio de pares. Então, você pode comprar um dólar vendendo reais, ou então você pode comprar um euro vendendo reais, ou você ainda pode comprar um euro vendendo dólares. Isso significa que quando a gente fala que o dólar está caro, virtualmente a gente está falando a mesma coisa de falar que o real está muito barato. O dólar estar caro significa que a nossa moeda está desvalorizada. E esse ponto é chave para entender a dinâmica da economia global. O Brasil não é uma ilha. Nós estamos conectados à economia global, nós fazemos negócios com outros países e a maioria dos nossos produtos são cotados em dólar. E esse é o primeiro ponto de atenção. A inflação está diretamente ligada ao dólar, porque as coisas são negociadas mundialmente, são negociadas globalmente. A soja, que é o que a gente produz aqui, é cotada em dólar. A gente consome aqui no Brasil petróleo importado, que é cotado em dólar também, assim como muitos outros alimentos, como muitos outros produtos industriais, como muitos outros produtos acabados. Então, quando existe uma variação da cotação do dólar, a gente pode ter quase certeza que haverá uma mudança no preço dos insumos da construção civil. Os nossos empreendimentos passarão a ter um custo mais elevado por causa disso. Muitas vezes, o custo de mão de obra não sobe imediatamente. O preço da diária que a gente paga para o pedreiro, para o ajudante, para os funcionários da obra, provavelmente se manterá o mesmo aí para o próximo ano. O ajuste na mão de obra sofre um atraso, não muda tão instantaneamente. Agora, o preço dos insumos, esse sim muda quase que instantaneamente. O preço do cimento, o preço do ferro, o preço do alumínio, o preço dos insumos e quanto mais especializados forem esses insumos, mais variáveis são dentro da cadeia. A questão é que normalmente a gente fixa o nosso custo de obra na hora que a gente está fazendo os nossos projetos e na hora que a gente está vendendo. Eu já vendi por determinado preço, eu não consigo mais ajustar esse preço e repassar a diferença para o meu cliente. Nas incorporações imobiliárias ainda existe a possibilidade de cobrar um reajuste durante a execução da obra, o INCC, o IGPM, mas nem sempre esse índice vai refletir a realidade. Então, pode ser que a gente esteja entrando num período em que as nossas margens sejam um pouquinho mais curtas. E o segundo ponto muito importante sobre a variação do dólar é a proteção do nosso patrimônio. Não faz tanto sentido assim a gente continuar nomeando as nossas coisas somente em real. Falar que a nossa casa vale tantos reais, que o nosso carro vale tantos reais, que a gente investiu tantos reais no nosso empreendimento, a gente continuar usando a nossa moeda como unidade de conta vai perdendo sentido porque a nossa moeda vai se enfraquecendo perante a economia global e aí ela vai passando por uma alteração de cotação muitas vezes ao longo do dia. Quando a gente fala que o dólar está caro e que ele subiu muito durante o dia, como eu tenho dito para você, na verdade o que aconteceu é que o real ficou muito barato e ele sofreu várias quedas durante o dia. Então isso significa que essa moeda que a gente tem utilizado como unidade de conta, que é o real, é super fraca, ela é super instável. Então, você vai perceber que na hora que você começar a nomear as coisas em dólar e falar que os seus investimentos acontecem em dólar e que o seu patrimônio vale tantos dólares, você vai começar a perceber uma terrível ideia. Você vai começar a perceber o quanto você tem perdido em patrimônio. Isso acontece porque nós estamos conectados na economia global,
as coisas que a gente compra são globais e as coisas que a gente vende também são globais. E perceber essa desvalorização do patrimônio é o primeiro passo para agir na direção certa. A gente, que faz empreendimentos imobiliários, temos como foco o lucro do empreendimento. Mas esse lucro, ele precisa, além de ser esse lucro básico, que é o lucro que a gente lida nos negócios, ele precisa ser suficiente para cobrir a desvalorização da nossa moeda. O lucro acaba servindo como uma espécie de blindagem patrimonial. A gente ganha muito dinheiro para repor aquilo que a gente está perdendo por meio da moeda. A nossa moeda, infelizmente, é fraca. Os nossos políticos fazem isso com ela. E aí pode ser que você perceba que os seus empreendimentos sozinhos não são suficientes para repor esse lucro e essas perdas provocadas pela moeda. Então, talvez seja interessante que você passe a investir em ativos dolarizados, que você passe a dolarizar uma porção do seu patrimônio. Eu estou falando aqui sobre investir no exterior, comprar ações de empresas americanas, investir no tesouro americano, tudo isso dá para ser feito sem grandes dificuldades técnicas. Bem, eu espero que esse vídeo te chame a atenção para agir na direção correta. Se você gostou, te encontro numa próxima oportunidade.